Saudações pessoal, estamos aqui em mais um Dicas do Rastro, quebrando tabus, e no tema de hoje a gente vai falar sobre iluminação. A gente vai estar abrangendo a diferença entre LED e HPS, buscando oferecer para vocês informações preciosas na hora de vocês optarem pela melhor fonte de iluminação disponível no mercado hoje para o cultivo de vocês. Então fiquem atentos aí. Nesse vídeo vamos falar de um fator importantíssimo para o sucesso do seu grow, que é fotobiologia. Assustou? Fica frio. A gente vai falar simplesmente sobre iluminação. E como é importante acertar essa receita. Muita iluminação, porém mal utilizada, problema. Agora, pouca iluminação, quando bem utilizada, pode trazer resultados impressionantes. Qual o segredo? Pode parecer complicado, mas a ciência explica e é muito mais simples do que você imagina. O principal motivo da gente estar fazendo esse vídeo para vocês é para a gente mostrar a evolução em equipamentos de iluminação, derrubar mitos e trabalhar com fatores como morfologia, que é tamanho, cor e formato das plantas, biomassa, resultados em peso final de colheita e terpenos, gosto e cheiro. Visando oferecer o melhor aos nossos clientes, a Growplant criou uma área de estudo e pesquisa sobre iluminação. Em uma série de vídeos, iremos desmistificar esse tema. E o melhor, tudo baseado em dados técnicos e pesquisas científicas. Primeiramente, precisamos entender que a intensidade da luz que nós humanos enxergamos é medida em lumens. Essa unidade de medida é usada de forma errada para quantificar a luz necessária para o crescimento de plantas. Para que ocorra fotossíntese, as plantas precisam de energia, e essa energia vem da luz em forma de fótons. Para medir a quantidade de fótons que uma fonte de luz produz em uma certa área, nós precisamos de um medidor quântico, ou contador de fótons, como esse Apogee, que conta a quantidade de fótons por metro quadrado por segundo, ou ppfd. ppfd é uma unidade de medida que usamos para aferir se o número de fótons que a planta está recebendo é o ideal para o pleno desenvolvimento, o que nos traz a dica de cultivo número 1. Para plantas que precisam de uma grande quantidade de luz para crescer com vigor, como cultivares frutíferas, são necessários em média 750 ppfds. As principais fontes de iluminação de alta potência disponíveis hoje no mercado para o seu cultivo são LED e HPS. A primeira e mais conhecida são as lâmpadas de sódio de alta pressão ou HPS. Essa tecnologia é usada há décadas para cultivo indoor e utiliza lâmpadas incandescentes. Os pontos positivos dos kits de iluminação HPS são baixo custo das lâmpadas e baixo custo de reatores magnéticos. Os pontos negativos são requer trocas de lâmpadas periodicamente, baixa eficiência energética, ou seja, menor número de fótons por watt consumido. Lâmpadas e reatores HPS geram calor, necessitando em alguns casos de gastos adicionais com extratores de ar, refletores dutados refrigerados, ar-condicionado, entre outros. Sistemas HPS, em sua maioria, precisam de instalações elétricas 220 volts, dimensionadas e trabalham com alta voltagem e amperagem. Por conter altos níveis de vermelho profundo e infravermelho, as plantas costumam esticar verticalmente. Agora, vamos falar da segunda tecnologia e a mais recente para iluminar seu jardim. As luminárias de LED, sendo elas Cobe e Quantum. Apesar de existirem desde a década de 80, apenas nos últimos 5 anos, os LEDs começaram a ser usados para cultivo indoor profissional nos Estados Unidos. Isso foi possível pelo nascimento de 2 chips de LED em especial, os chips Cobe, chip on-board, que são centenas de mini LEDs em conjunto, montados em um chip extremamente potente, e os novos LEDs LM301 da Samsung. São mega canhões de fótons que usam pouquíssima energia, super eficientes e econômicos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas na casa de vocês, nos grandes centros, grandes cidades, grandes avenidas e na maioria dos carros importados, hoje a iluminação que se utiliza são os LEDs. Isso acontece porque os LEDs produzem a maior quantidade de fótons por watt do que qualquer outra fonte de iluminação disponível no mercado. Mas nem sempre foi assim. Durante anos, as luminárias de LED não tinham um fluxo de fótons suficiente para competir com a HPS.
Daí nasceu o mito. Os LEDs não são tão potentes quanto uma HPS. Nos dias de hoje, os avanços tecnológicos nessa área fazem os LEDs atuais produzirem 40% mais fótons que uma HPS, usando a mesma energia. Lembra do que a gente falou sobre fótons e plantas? Matéria seca usando 600 watts de LED versus 1000 watts de HPS. HPS, fator médio para a colheita de meia grama por watt. LED, fator médio para a colheita de 1 grama por watt. Os pontos positivos dos kits de LED: baixo consumo de energia, luz de espectro completo branca como o sol, gera bem menos calor, alta eficiência energética, 40% mais de fótons por watt do que a HPS, simples instalação, luminárias são bivolts 110 e 220 e de baixa voltagem de operação de 36 volts, 50 mil horas de uso sem manutenção, espectro completo customizado para plantas. Os pontos negativos são custo elevado comparado com a HPS na hora do investimento inicial. Qual a conclusão final? Hoje a gente aprendeu que o que a planta precisa para dar o seu máximo em resultado é de uma quantidade de fótons mínima e com o espectro correto. Agora que cobrimos as duas principais fontes de iluminação disponíveis no mercado, vamos explicar algumas reações fotobiológicas e morfológicas nas plantas, usando cada uma das fontes de iluminação. As luminárias de LED costumam ter uma quantidade maior de azul na composição do espectro, como vocês podem ver na imagem comparado com a HPS. Isso inibe o crescimento vertical das plantas, que precisam ser mais compactas. Por exemplo, jardins indoor com baixo pé direito ou usando cabines de cultivo. Todos esses fatores contribuem para uma planta que vai absorver o espectro correto para o crescimento morfológico pleno e com baixa temperatura, preservando terpenos e óleos essenciais. E por fim, quero apresentar para vocês o Apogee. Esse aparelho ele tem a capacidade de medir a quantidade de fótons por metro quadrado por segundo. Tá? Para vocês terem a referência da qualidade desse aparelho, ele é utilizado na Estação Espacial de Pesquisa da NASA. Tá? Então, a gente vai estar utilizando esse aparelho juntamente com esse, que mede a quantidade de consumo por watts. A gente vai estar montando um ranking através da utilização de vários sistemas de iluminação para ver a quantidade de consumo e produção de fótons, né, em comparação com cada um. Então fiquem atentos aí no YouTube, no Instagram, que a gente vai estar montando esse ranking. Então convido vocês a acompanharem a gente. E no mais, teremos várias novidades exclusivas com relação à iluminação e sistemas de LED. Então fiquem atentos, continuem acompanhando a AgroPlant, que vem novidade por aí. Até mais!